A paz do Senhor, amados. Então, mais uma Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos tratar sobre confiança. Então, nós precisamos ter confiança. Em quê? No nome do Senhor. Em quais momentos? Em todos os momentos. Mas hoje nós queremos tratar de um versículo que está em Isaías, capítulo 50, versículo 10. Então, abram suas Bíblias, Isaías, capítulo 50, versículo 10. Ele diz o seguinte: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, repetindo: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é um pouquinho desse contexto. Nós temos o profeta Isaías escrevendo algo que vem da parte do Senhor para o povo de Israel. E em determinado momento ele começa, na verdade, colocando a posição de Deus contra o povo, mostrando que havia um afastamento da presença do Senhor e questionando ao povo se havia algo de frágil em Deus, se havia algo que Deus tinha feito que o tornasse alguém incapaz ou que tivesse afastado Deus do povo. Isso nós vemos quando ele começa já dizendo no primeiro versículo: Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Então o Senhor já começa querendo dizer: olha, por que vocês estão dizendo que eu que fui quem me afastou de vocês? E ele continua dizendo depois, no versículo 2, na parte B: Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Então Deus colocando um questionamento ao povo: será que Deus está com realmente os seus braços encurtados e não pode auxiliar o povo de Israel? Será que Deus não tem mais força no seu braço para poder livrar a Israel? E aí ele começa a falar sobre o servo do Senhor. Ele começa a falar de um servo que tem um relacionamento com o Senhor de uma forma diária, em que Deus desperta, e esse texto eu achei muito bonito. Ele fala no versículo 4, dizendo na segunda parte desse versículo: Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então, ele mostra o relacionamento desse servo com o Senhor Jeová. E ele vai dizendo uma série de coisas sobre a posição desse servo versus aqueles que o ofendem, aqueles que o afligem, até chegar nesse versículo, que é o versículo 10, que nós vamos nos ater hoje. Então, ele começa com um questionamento: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? E aí nós temos dois verbos, logo duas perguntas a ser respondidas. A primeira é: quem há entre vós que tema ao Senhor? Certo? E aí, assim como eu imagino que os irmãos também venham à mente um versículo de Provérbios 9 e 10, que vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência, ou o conhecimento do santo, porque aí escreve santo em letra maiúscula, está falando de Deus, é a prudência. Então, a primeira indagação é: será que existe alguém dentro do povo que tenha esse temor do Senhor, ou seja, que encontre sabedoria, que tenha prudência?
E a segunda colocação ele vai dizer: quem há entre vós que ouça a voz do seu servo? E aí nós lembramos muito bem de 2 Crônicas 20, que o rei Josafá vai dizer assim: confieis nos seus profetas e prosperareis. Então, se nós confiamos na palavra do Senhor, se nós confiamos naquilo que os servos do Senhor trazem às nossas vidas, há esperança da prosperidade, há esperança de sempre estar caminhando na direção correta. Mas também existe um outro versículo que eu quero partilhar com os irmãos, que está em Deuteronômio 31, verso 12. E esse texto, então Deuteronômio 31, verso 12, ele vai dizer sobre a repetição da lei que era feita de 7 em 7 anos com um propósito muito claro, né? Estamos falando de ouvir a voz do servo do Senhor. E o texto diz assim: ajunta ao povo, homens, mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, ou seja, todo mundo que estiver dentro e que for considerado povo naquele instante, para que ouçam. E é interessante que ele vai dizer assim, não só para nesse ouçam, ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Então, de 7 em 7 anos, eles deveriam repetir a lei, fazer com que todos os que estavam ali habitando entre o povo de Deus ouvissem novamente a lei. Para quê? Para que, ouvindo, aprendessem. E aprendessem, ao aprender, eles tivessem, então, o temor ao Senhor nos seus corações. E não só isso, além do temor do Senhor, também o cuidado de fazer conforme as ordenanças do Senhor. Então, guardando a palavra, trazendo para si, a partir do ouvir. Ok? Outra coisa que nós vamos ver lá, se abrimos o Evangelho de João, capítulo 6, verso 45, então o Evangelho escrito por João, capítulo 6, verso 45. O texto diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Isso aqui é Jesus Cristo dizendo que todos os que realmente, verdadeiramente aprendiam e todos aqueles que o Pai enviava chegavam até ele. Então era importante que todos os quantos se aproximavam de Deus, de Jesus Cristo, eles viessem através daquilo que Deus estava promovendo nos corações. Ok? Então, isso está falando um pouco do ouvir a voz e respondendo um pouco essa primeira parte. Aí nós entramos na segunda parte do texto, que vai dizer: quando andarem em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Primeiro texto que me veio à cabeça e provavelmente deve ter vindo à cabeça dos irmãos ao ouvir quando andar em trevas é o Salmo 23. Salmo 23, verso 4, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certo? Então, Salmo 23, 4. Ele vai dizer: se eu passar pelo vale da sombra da morte. Esse é um dos lugares que com certeza há muita trevas, né? Porque nós estamos falando da sombra da morte. Nós estamos falando do lugar onde não há vida. Ok? E ele reforça dizendo: e não tiver luz nenhuma. Isso é um reforço. Se eu já estou num lugar de trevas, obviamente não existe luz. Mas o escritor, inspirado por Deus, quis deixar muito claro
que estando em trevas e não tendo luz alguma. E quando eu li isso, alguns pensamentos rápidos vieram à minha cabeça. Primeiro, nós associamos a luz àquilo que nós estamos vendo, ao enxergar bem todas as coisas, como já temos falado nas últimas aulas. Mas também, quando nós falamos, como dito popular que diz, da luz do fim do túnel, nós estamos falando de esperança. Então, essas duas coisas me vieram à mente de uma forma muito rápida. A esperança e aquilo que nós podemos contemplar através da luz que chega aos nossos olhos. Então, a gente poderia falar nessa frase, quando tudo parece contrário, quando não vemos uma saída, quando parece que chegou o fim e não há mais esperança. Então, Deus fala através de Isaías duas coisas. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, primeiro, confie no nome do Senhor. E o segundo, firme-se sobre o seu Deus. Então, aqui, às vezes, nós temos um problema por causa da palavra utilizada, que confiar pode ter vários sentidos. E confiar na Bíblia, inclusive, tem vários radicais diferentes a hora que elas foram traduzidas para o português. Quando nós vemos esta palavra confiar neste texto, o sentido é correr em busca de um refúgio, mas não tão apressadamente quanto a ideia de ir buscar um refúgio ou abrigar-se, como nós podemos comparar alguns textos. Então, vamos começar essa comparação. Abrindo em Juízes, capítulo 9. Então, Juízes vem depois de Deuteronômio, depois de Josué, chegamos em Juízes. Capítulo 9, versículo 15, ele vai dizer: E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas não senão saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então, aqui numa parábola, a parábola de Jotão, nós vemos o espinheiro, aquele que não pode produzir uma sombra, dizendo: confiai debaixo da minha sombra. Esse confiai não é o mesmo confiai que nós vemos lá naquele texto de Isaías 50, verso 10. Mas nesse mesmo capítulo existe uma palavra que não está traduzida como confiar, mas que tem exatamente o radical daquela palavra, que está no versículo 26, que diz: Veio também Gal, filho de Ebede, com seus irmãos e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. Esse se fiaram é do mesmo radical da palavra confiar que está em Isaías 50:10. Outros textos que deixam muito claro uma diferença desses versículos. Então, quando nós abrimos no livro de Salmos, nós vamos comparar alguns textos. Então, abram as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 4. Quando nós lemos o versículo 5, então Salmo capítulo 4, verso 5, nós lemos o seguinte: Ofereceis sacrifício de júbilo e confiai no Senhor. Esse confiai no Senhor é igual o capítulo 50, verso 10. Porém, se nós formos para o capítulo 57, verso 1, ele vai dizer diferente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti
e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Tanto o confia em ti, a minha alma confia em ti, quanto me abrigo embaixo das tuas asas, o me abrigo e o confiai tem um radical diferente, que mostra uma necessidade e uma pressa adicional à busca de um refrigério, de um socorro, de um lugar para se sentir seguro, abrigado, refugiado. Ok? Outro texto também é o Salmo, que nós conhecemos bem, Salmo de número 91, verso 4. Então, Salmo de número 91, verso 4, ele vai dizer: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Esse seguro é um radical que vai buscar uma confiança, uma segurança um pouco mais parecida com a ideia de ter um refúgio, de ter um lugar seguro e de correr para este lugar. Então mostra uma pressa um pouco maior. Ok? Então, um pouco dessas diferenças. Mas essa ideia do confie no Senhor, ele vai trazer a ideia de que nós temos um sentimento de segurança e proteção, porque nós podemos confiar em uma determinada pessoa ou alguma coisa. Então, é um sentido de assim, eu não corro para um refúgio porque eu já estou sentindo-me seguro e eu posso realmente estar tranquilo porque eu confio em alguém. E aqui nós estamos falando, confie no nome do Senhor. A hora que nós falamos confie no nome do Senhor, aí eu teria uma pergunta aos irmãos: confie em qual nome do Senhor? Qual dos nomes que Deus se manifestou eu confiaria? Porque o nome do Senhor no Antigo Testamento são mostrados vários diferentes dependendo da situação. Mas nós precisamos confiar no nome do Senhor. E por que também confiar no nome do Senhor? Aí, alguns textos que eu acho importante nós começarmos a discutir. E aqui também para mostrar o quão importante é o nome do Senhor. E por isso eu vou começar direto na lei, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, verso 7. Então, Êxodo, segundo livro da Bíblia, verso 20, capítulo 20, verso 7. Ele vai dizer: Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa é a importância do nome do Senhor para Deus. Usar o seu nome em vão, o Senhor não terá ninguém por inocente, indesculpável, de usar incorretamente o nome do Senhor. Essa é a parte, para mostrar a relevância da posição, da expressão nome do Senhor, ok? Mas nós podemos olhar isso em outros textos. Deuteronômio 28, verso 10. Vai dizer o seguinte: E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Então, aqui mostra uma cobertura que existe e a adoção que nós temos e passamos a receber o nome do Senhor como uma cobertura e aquilo que seria depois demonstrado às outras nações. As nações terão temor de ti porque são chamados pelo nome do Senhor. Ok? Provérbios 18:10. Então, livro de Provérbios, capítulo 18, verso 10. Diz o seguinte: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo
e estará em alto retiro. Ok? Então, torre forte é o nome do Senhor, para ela o justo irá, e para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então, estará em grande segurança. Vamos abrir em Miqueias. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Ok? Profetas menores. Miqueias capítulo 5, verso 4. Ele vai dizer o seguinte: E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Então, também a excelência do nome do Senhor. Atos 2, 21. Esse texto também é bastante conhecido. Atos, capítulo 2, verso 21. Diz o seguinte: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o nome do Senhor gera salvação, gera libertação, gera algo de grande alívio para os nossos sofrimentos, para a nossa dor, para a nossa aflição, para a nossa tentação ou provação. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Então, 2 Timóteo, depois de Tessalonicenses, 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, aqui está falando do nome do Senhor Jesus Cristo, mas também dizendo que todos aqueles que invocam esse nome, que proferem esse nome, que dizem sobre o nome de Jesus Cristo, devem estar longe da iniquidade, devem estar longe do pecado, devem estar longe de tudo aquilo que faz com que haja um afastamento entre o homem e Deus. Voltando para o livro de Salmo, eu queria compartilhar mais 2 versículos aqui. Salmo capítulo 124, verso 8. Então, Salmo 124, verso 8, que vai dizer: O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E Salmo 20, 5 e 7. Diz assim: Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as suas petições. 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, com isso, a gente dá passa para a segunda parte. Agora, confie no Senhor e firme-se no Deus, no seu Deus. Firme-se sobre o seu Deus. Então, a palavra firmar aqui vai dar a ideia de encostar-se, de apoiar-se, de confiar, de recostar, de repousar, de estar firme. Ok? Então, eu preciso de alguma coisa em qual eu possa pegar o meu peso e apoiar sobre ela para conseguir continuar numa posição firme, em pé, caminhando, sustentado. E aí o primeiro texto que me vem à mente é a parábola da casa, dos alicerces, né? Então, Mateus 7, versículo 24 e 25. Mateus 7, versículo 24 e 25. Diz assim:
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, esse é o primeiro texto que me veio à mente, porque nós precisamos estar firmados, apoiados sobre um alicerce firme, a rocha, que é Cristo Jesus. Outros textos que vão nos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá para Salmos. Então, vamos abrir no capítulo 62, verso 6. Salmo de número 62, verso 6 diz: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha defesa, não serei abalado. Salmo 78, 35. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmo 144, verso 1. Vai dizer: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Segundo Samuel, nós já falamos um pouco sobre esse texto. Segundo Samuel 22, 32, é um texto de Davi, quando ele vence os seus inimigos e se sente aliviado por tudo aquilo que Deus fez. E aí, nesse texto, segundo Samuel 22, 32, ele vai dizer: Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Então, ele está colocando aqui. Ele vai dizer também antes, no verso 2 e 3 desse mesmo capítulo: Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, e o meu escudo, e a força da minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. Então, aquele que livrou a vida de Davi até aquele momento, e por isso ele estava grato ao Senhor. Último texto, Isaías 26, capítulo 4, versículo 4. Isaías, capítulo 26, verso 4. Então, diz assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ok? Então, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, essa aula, eu tinha o intuito de passar esse versículo e passar alguns pontos que nós precisamos fixar e também praticar nas nossas vidas. Então, quando nós lemos essa pergunta: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? E quando nós vemos: Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus, nós precisamos nos lembrar do seguinte: primeiro, o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. E ao ouvir a palavra do Senhor, através da boca dos seus profetas, através daqueles que falam em nome do Senhor, nós devemos aprender, e este aprendizado nos conduzirá ao temor do Senhor, e precisamos ter cuidado em praticar a sua palavra. E quando fizermos isso e pudermos dizer: nós somos aqueles que têm o temor do Senhor e que ouvem a voz do servo do Senhor, nós, mesmo que andemos, e aqui ele diz: quando andar em trevas, porque
A natureza do homem muitas vezes nos leva a lugares sombrios, quando nós nos apartamos ou quando nós temos, às vezes, um desvio, ou até mesmo quando nós estamos trilhando um determinado caminho, estamos bem na caminhada e aí vem uma provação. E aí parece que há só trevas, há só escuridão, não há mais esperança. Quando chegar esse momento, se nós formos bons praticantes da palavra do Senhor, se nós tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus, se nós realmente internalizarmos a sua palavra, nós poderemos ter a certeza de que nós podemos confiar no Senhor. Ele nos traz essa segurança, Ele nos traz essa proteção. Nós não precisamos correr apressadamente para um refúgio, porque nós estamos seguros e protegidos nele, que é o nosso Deus. E estamos firmados sobre o nosso Deus, que é a rocha inabalável, que é a rocha eterna, que é o alicerce que, independente de qual seja a aflição, independente de qual seja a situação, porque podem vir ventos, podem bater as ondas do mar, podem combater a casa de várias formas, a casa permanecerá firme porque está alicerçada no Senhor. Então, confie no nome do Senhor, faça a menção correta do nome do Senhor e Ele sempre estará ao seu lado, ao seu dispor, para o conduzir, mesmo em meio a momentos em que nós não vemos nada, não vemos um futuro, não vemos esperança, mas nós temos a certeza, pela fé, que o Senhor Deus está ao nosso lado e nos conduzirá ao fim do caminho proposto por Ele. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, no nome de Jesus Cristo.